Vamos pensar numa ponte. Uma ponte que parece impossível de construir. De um lado, tudo que é finito, imperfeito. Do outro, o infinito, o perfeito. 800 anos atrás, um filósofo chamado Tomás de Aquino encarou esse desafio. A pergunta dele, que parece simples, na verdade mexe com as bases de tudo. Como é que essas duas realidades, tão diferentes, podem ter alguma coisa em comum, alguma semelhança? Pensa bem nisso. Uma pintura, claro, reflete o talento, a visão, talvez até um pouco da alma de quem a pintou. Mas ela é como o pintor? Ela não respira, não pensa, não ama. Essa distância enorme entre a obra e o artista é exatamente o tipo de problema que Aquino estava olhando, só que numa escala cósmica. E aqui está o tamanho do desafio. De um lado da ponte, a gente tem Deus, descrito como algo simples, eterno, que não muda, perfeito. Do outro lado, o nosso universo. Super complexo, sempre em mudança, cheio de coisas que nascem, morrem. Parece um abismo que não dá para cruzar. E as consequências disso são gigantescas, porque se não existir absolutamente nenhuma semelhança entre o Criador e a criação, então palavras como bom, sábio ou amoroso, quando a gente usa para falar de Deus, simplesmente perdem o sentido. A teologia toda, bum, desmorona. A gente ficaria num silêncio completo, sem poder dizer nada. Para resolver essa parada, aqui no primeiro teve que encarar de frente três argumentos muito, mas muito fortes, que diziam que essa semelhança era impossível. Vamos dar uma olhada nesses três muros que pareciam ter selado a questão para sempre. O primeiro obstáculo vem da própria teologia, direto das escrituras e da tradição. A ideia é que Deus é tão único, tão acima de tudo, que qualquer comparação é, na melhor das hipóteses, um engano e, na pior, uma heresia. E esse argumento é poderoso. Ele basicamente diz que a própria natureza de Deus está além de qualquer paralelo. Tentar achar uma semelhança nele numa pedra, numa planta ou até num ser humano seria diminuir a grandeza divina. Seria, no fundo, criar um ídolo. O segundo muro é mais filosófico, vem lá da metafísica de Aristóteles. É um argumento sobre a estrutura da própria realidade. Então, a sacada aqui é a seguinte: para duas coisas serem parecidas, elas precisam compartilhar algo fundamental, o que os filósofos chamam de forma. Duas árvores são parecidas porque as duas têm a forma de árvore. Só que Deus não tem forma como as coisas criadas. Deus é pura existência. Já as criaturas são complexas. Sem essa forma em comum, a semelhança parece logicamente impossível. E aí vem o último muro. Um argumento lógico, quase matemático, que parece ser o golpe final na questão. Tem a ver com o jeito que a gente classifica as coisas. Pensa só, a gente pode comparar uma maçã com uma laranja porque as duas pertencem à categoria fruta. Mas Deus, bem, ele não pertence a categoria nenhuma. Ele não é uma coisa ao lado de outras coisas. Se Deus está acima de toda e qualquer classificação, então, logicamente, nada pode ser colocado na mesma caixinha que ele para ser comparado. O caso parece encerrado. Fim de... Mas é bem aqui que Tomás de Aquino vira o jogo de um jeito simplesmente genial. Em vez de tentar escalar esses muros, ele encontra uma porta que todo mundo tinha ignorado. A solução não está na comparação estática, mas na relação de causa e efeito. Aquino parte dessa ideia fundamental. A lógica é que toda ação comunica algo do ser que age. Uma coisa só pode dar aquilo que ela tem. O fogo esquenta porque ele é quente. Um artista pinta porque a ideia da pintura está na mente dele. Portanto, todo efeito precisa necessariamente carregar uma marca, um eco da sua causa. E essa é a grande virada de chave. O erro, segundo Aquino, era colocar Deus e uma criatura lado a lado e ficar procurando características em comum. A verdadeira pergunta é outra. Se Deus é a causa de tudo, o que o próprio ato de criar nos diz sobre a relação entre o efeito e a sua causa? E para explicar essa relação, Aquino faz uma distinção brilhante que, no fim das contas, resolve o paradoxo todo. Ele nos mostra que existem basicamente duas maneiras de uma causa produzir um efeito parecido com ela. Ok, vamos com calma aqui para a gente entender bem. De um lado, temos a causa unívoca. É o mais simples. Um ser humano gera outro ser humano. A perfeição, a humanidade, é do mesmíssimo tipo na causa e no efeito. Agora, do outro lado, a coisa fica mais interessante. A causa analógica. Pensa no Sol aquecendo uma pedra. O Sol causa o calor na pedra. Mas o Sol não é quente do mesmo jeito que a pedra. O calor existe no Sol de uma forma original, superpoderosa. A pedra só participa desse poder, de um jeito limitado, derivado. E aqui, a mágica acontece. Deus é a causa analógica por excelência.
Quando dizemos que uma pessoa é boa, estamos vendo um reflexo pequeno e limitado da bondade que existe de forma perfeita e infinita em Deus. A criatura não é boa do mesmo jeito que Deus é bom, mas a bondade dela é um eco real da bondade original. A semelhança existe sim, mas é uma semelhança de analogia, não de igualdade. Com essa ferramenta da causalidade analógica em mãos, aqueles 3 muros que pareciam intransponíveis começam a ruir. E o que surge é uma visão muito mais rica e conectada da realidade. Então, como é que os muros caem? Primeiro, o muro da Escritura. Aqui no Concorda, nada é igual a Deus, mas isso não impede uma semelhança por imitação, como um eco. Segundo, o muro das formas. A forma da criatura não é a mesma de Deus, claro, mas é um reflexo dela. E por último, o muro das categorias. A semelhança não precisa de uma categoria em comum, porque ela se baseia no próprio ato de existir, e o ser está acima de todas as categorias. E o mais legal é que isso nos leva a uma consequência belíssima. A semelhança não é uma coisa tudo ou nada. Existe uma escada, uma hierarquia. Todas as coisas, até uma pedra, só por existirem, já são um vestígio, como se fosse uma pegada de Deus. As criaturas com razão, com intelecto e vontade, são uma imagem refletindo a estrutura interna do Criador. E no nível mais alto, pela graça, pode haver uma união, que é participar da própria vida divina. Tá, mas alguém pode pensar, interessante, mas isso é uma discussão abstrata de 800 anos atrás, o que isso tem a ver com hoje? Acontece que as implicações dessa ideia são profundas e chegam até nós. Veja bem, se o universo é um efeito que se assemelha à sua causa inteligente, então ele deve ser ordenado, racional, compreensível. Essa é, no fundo, a premissa que possibilita a ciência. E mais, se tudo, de um átomo a uma galáxia, é um eco do divino, então tudo tem uma dignidade, um valor em si. Não é só matéria bruta, é um reflexo. A solução de Aquino não só construiu aquela ponte filosófica que parecia impossível, mas também nos deu um novo jeito de olhar para o mundo. Não como uma coleção de coisas separadas, mas como uma sinfonia de ecos, todos apontando de volta para sua origem. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Agradeço a companhia nesta análise.